Então, queridos, aí voltando do ponto onde tínhamos parado por um problema técnico, eu falava ontem que o mestre, ao passar para as tarefas meio ao seu aprendiz, ele teria um grande ganho de produção. Bom, essa será a lógica, essa será a organização de trabalho que nós vamos ver nas cooperativas, nas corporações de ofício, nos artesanatos. Óbvio que ele, percebendo esse ganho de produção, ele vai investir na melhoria do sistema produtivo. Ou seja, ele vai contratar ou vai estimular o surgimento de novos aprendizes. Ok? Mas e o seu filho? Né? Ou aquele primeiro aprendiz, como queira? Como é que vai ficar a situação? Ficará desse jeito. Eu vou ter uma estrutura, né? Lembrando que esse triângulo, essa pirâmide é uma estrutura onde eu tenho mestre, oficial e aprendizes. Boa. Mestre, oficial e aprendiz. Aquele aprendiz torna-se oficial e geram-se outros aprendizes no processo com a subdivisão desse trabalho. Ou seja, a dedicação de trabalhos semi-complexos ao oficial e os trabalhos mais complexos ao mestre, até chegar no ponto em que esse mestre aqui vai ser uma espécie de supervisor, ou seja, ele muito pouco vai fazer coisas, mas inicialmente ele está fazendo, vamos entender assim. Então essa é a estrutura que vai gerar o crescimento do capitalismo. Por quê? Porque eu tenho aqui já um processo de extração, como diz o próprio Karl Marx, de mais-valia. Acontece que nesse sistema não há aí um processo salarial na maioria das vezes. O que acontece aqui é uma divisão dos resultados. Não há uma divisão dos resultados, obviamente, cabendo partes menores aos aprendizes, aos oficiais, uma parte maior ao mestre. Esse processo ele é tão saudável à época que muitos oficiais, ao se tornarem mestres, isso a gente tem inclusive aqui no Brasil, né, ali no século XVIII, aqui eu estou falando um pouco antes disso, obviamente. Então nós vamos ter esses oficiais mestres montando aquilo que eles chamavam de tenda aqui no Brasil, sua própria tenda de negócios. Então o mestre, o pai, ou ele deixa o negócio para o filho, ou o filho monta, e outros oficiais seguirão esse caminho. Por quê? Porque há uma crescente de população, certo? Um aumento crescente de demanda, lembrando que eu não tenho máquina aqui. Então esses são processos artesanais. Esse processo vai se aperfeiçoando. Quando nós vamos ter lá, na segunda revolução industrial, né, a presença de Taylor, de pensadores como Taylor, Henry Fayol, o próprio Henry Ford, segunda revolução industrial, com o surgimento da máquina elétrica, né, nós vamos observar a divisão das tarefas, ou a subdivisão ainda dessas tarefas, deixando para que o trabalhador faça apenas uma única operação no sistema linearizado, no sistema linear de produção. O trabalhador, nesse momento, a gente vai chegar lá, terá perdido muito. Vocês vão entender por quê. Aqui, ele se sente um associado do processo. Então, logo que possível, ele vai se sentir um associado. Aqui, nesse sistema, quando ele vai, né, quando ele vai oficial, ele faz votos de segredo da sua profissão. Ele não sai pela sociedade explicando aquilo que ele faz, certo? Então vamos perceber o seguinte, eu vou trazer o quadro um pouquinho mais para cá,
Então vamos perceber isso. Essa será a estrutura da produção presente na Idade Média. Essa Idade Média que ficou uma coisa linda. Na Idade Média. Então veja, melhorou. A Idade Média vai seguir, né, até o quê? Até a queda ali de Constantinopla, né, mais ou menos 1455, 1450, não me lembro bem, mais ou menos aqui, né, 1454, 55, a queda de Constantinopla. E nós vamos ver o que? O início, né, com o próprio, vou virar aqui um pouquinho a câmera, tomara que não desfoque. Nós vamos ver aqui o início com Colombo, né, das grandes navegações oceânicas, a descoberta da América e etc. Agora, essas navegações, né, patrocinadas pelos reis, na realidade, elas são patrocinadas por essa burguesia aqui, ok? Que sustenta o Estado, mantém o Estado como um Estado, né, aqui, um Estado burguês, né, absolutista, ou seja, a burguesia entrega o poder aos reis e a diminuição do poder da igreja, mas essa estrutura também mantém a igreja, as igrejas, com o quê? Com os dízimos, com as ajudas. As igrejas, né, são mantidas com a ajuda dessa turma daqui. Ou melhor, né, até a Revolução Protestante, a Igreja Católica, o Papa. Nós vamos ver isso. Lá na frente vocês serão, a gente vai explodir esse processo. Mas veja, explodir não, vamos colocar aqui, perdão. Essa estrutura, após a Revolução Industrial, que vai ocorrer mais aqui, mais para frente, não é isso? Essa estrutura, ela se transformará em patrão e operário. Empregado. Por que operário? Porque vem de operação, de operador. E nós vamos trabalhar isso aqui um pouquinho mais para frente. Ok? Agora, qual é o salto tecnológico daqui para cá? Exatamente a introdução da máquina. Essa máquina, inicialmente a máquina a vapor na primeira revolução, na segunda o motor elétrico, essa máquina que vai impulsionar, né, as operações, vai dar motricidade às operações, tornando essas operações quase que autônomas. Nós vamos ter aí manufaturas e algumas fábricas em que a presença do homem vai sendo diminuída, certo? Então é isso. Mas vamos ver um outro fenômeno ainda da Idade Média que propiciará esse desenvolvimento. Que fenômeno foi esse? Vou apagar aqui, certo? Essas corporações, se vocês não estiverem me vendo, me perdoem. Essas corporações vão propiciar o quê? Né? O quê? Falei, o crescimento da igreja. Então a igreja vai crescer na Idade Média como poder maior. Claro que nós tínhamos aí reis, né, Carlos I, II, etc. Mas nós vamos ter aí a ascensão da Igreja Católica. O crescimento, entendam bem, a leitura, o ler e escrever, nesse momento, era uma habilidade, era um saber da igreja. E nem todos da igreja sabiam ler.
A leitura era algo latim, né? Era um privilégio reservado a poucos, a membros da igreja e alguns membros da nobreza. Então, a população em geral, mesmo esses burgueses, não tinham acesso aí à leitura. A ciência era um patrimônio da igreja. Mas o crescimento, se vocês perceberem, toda vez que eu cresço, que uma empresa, crescimento, né? Toda vez que uma empresa cresce, ascende, né? Ela tem lá, né, no seu gráfico, não é isso? Toda vez que uma empresa cresce, certo? Ela exige o quê? Mais dinheiro. Crescimento é um processo de lucro e reinvestimento, né? Esse lucro é reinvestido, não é retirado pelos seus sócios. Então eu ganho dinheiro, amplio o meu negócio, não me entenda mal chamando a igreja de negócio, entenda o processo de crescimento. E esse quadro se repete até hoje. Então eu vou construindo templos, construindo basílicas, vou construindo as catedrais, mosteiros, tudo isso requer investimento, custo. Você tem que contratar os pedreiros, que apesar de darem parte do seu trabalho a Deus, à igreja, eles precisam receber. As pessoas lá precisam vestir, comer, viver. Isso, né, aumentando o clérigo, os custos aumentam. Vai chegar um processo de aumento tão grande que a igreja vai precisar, então, depois de vender indulgências, vender, né, vários artigos, vender o seu lugar no céu e etc., a igreja também vai precisar oferir maiores rendimentos, maior entrada de verbas, apesar dos dízimos pagos pela burguesia e pela nobreza. Bom, e o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? A igreja passa então a vender o seu conhecimento, vender a escola, a escolarização, até chegar mais ou menos, né? E ali, ó, mais ou menos, gente. Isso vai ser 980 e poucos, aí 86, 87, mas mais ou menos 1000 anos, vamos arredondar, depois de Cristo, surgem as primeiras universidades. Borgonha, Oxford, Paris. A igreja começa então a vender o seu conhecimento para quem? Para quem? Para os burgueses e principalmente seus filhos. Principalmente seus filhos, que são encaminhados para cá. E o que fará a universidade? Né? Esses aprendizes retornam lá para a sua tenda, para a sua tenda, para o seu ateliê, e levam conhecimento contábil, por exemplo, matemático, não é? E esse conhecimento contábil permitirá aquele crescimento, ou seja, vai acelerar aquele crescimento dessas tendas aí. Elas vão crescer muito, vão expandir. E será justamente essa expansão através do conhecimento que vai permitir o quê? Que haja investimento junto aos reis no conhecimento maior. Em Portugal, né? E aí, se aproximando dessa, né? Passando aqui um pouco dessa data, né? E Portugal e Espanha investirão nas navegações. Então, a escola de Sagres, em Portugal, por exemplo, vai fazer aquela criação maravilhosa, né, transoceânica, chamada caravela. Né? Eu não sei mais desenhar, eu sabia. Né? Então, aquela caravela de vela triangular, né? Ah, gente, esqueçam isso aqui, eu não sei mais desenhar, não. Então, a caravela transoceânica, né? Não é aquela nau grande ainda, vai permitir o quê?
que portugueses e espanhóis cruzem o oceano atrás de riquezas. Alguns dizem, para o caminho, né, circunnavegação da África, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Isso vai trazer mais riqueza para essa burguesia que, investindo no conhecimento, né, investindo na ciência, inicialmente junto com as, inicialmente não sempre com as universidades, trará o mundo para uma outra situação que nós conhecemos como era moderna, certo? Será então na era moderna que nós vamos ter aí lá, né, para o século XIX, as revoluções, né, francesa, a Revolução Industrial, e nós vamos ter essas grandes transformações que nós vivemos hoje, tá certo? Óbvio que nós vamos ter no início do século XX a segunda Revolução Industrial com o motor elétrico e a redivisão do trabalho. Eu vou deixar isso para a próxima aula, quando nós aí já iniciarmos a discussão do nosso livro, Dialética do Esclarecimento. Certo? Eu fico por aqui, espero que não ter avançado muito aí nessa nossa aula e espero que esse processo esteja claro. O que eu queria só chamar a atenção, uma curiosidade, é que nós temos dois momentos de ensino da igreja, né? Do platonismo à fase aristotélica, e é justamente nessa fase que o próprio homem começa a questionar o teocentrismo, passando para o antropocentrismo, né? O próprio conhecimento aristotélico vai, com São Tomás de Aquino lá na igreja, introduzindo o Aristóteles no pensamento, ele vai questionar essa centralidade de Deus, trazendo para si, né? Aí, isso é um processo muito lento, né? Trazendo para si a razão existencial e não mais para Deus. E depois, aí, com a reforma protestante, o homem, de certo, vai perseguir riqueza. E essa perseguição da riqueza que vai acelerar ainda mais os processos de ciência, tecnologia e desenvolvimento. Ok? Sem julgamento de valores religiosos agora. Tá? Obrigado, vou interromper o vídeo.